O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Então isso não existe, é uma ficção, é mais uma ficção entre tantas ficções do discurso do Jair Bolsonaro não. Para esse grupamento político que hoje ocupa o poder, é fundamental dizer que o foro é ativo. Mesmo quando em termos objetivos você olha para o panorama da esquerda, né, do que seria o progressismo político no Brasil, e em algum sentido é uma grande terra arrasada de desarticulação, né? E o plano diabólico de usar o foro para criar a Ursal? Ai, gente, isso todo mundo já sabe que é fake news, né? Isso, muita notícia e informação. Para começar, Brasília deve receber não só um, mas 3 ditadores. Está marcado para o dia 29 de junho até o dia 2 de julho, o 26º encontro do Foro de São Paulo. O evento terá a presença de representantes da Nicarágua, de Daniel Ortega, de Cuba, Miguel Dias-Canel, e da Venezuela, de Nicolás Maduro, que recentemente esteve no Brasil e se reuniu com Lula. O petista, inclusive, foi convidado para a reunião do Foro de São Paulo e deve comparecer. Além dele, representantes do PDT, PCdoB, PCB, PSB e PT também foram chamados. Não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram. Torço muito que o Lula seja absolvido e que do alto da sua popularidade, absolvido, com a sua integridade moral restaurada, convoque o mundo brasileiro para um grande diálogo sobre um futuro para o país. Eu tenho esperança que o Tribunal Regional absolva o Lula. Na última eleição você tinha 4 candidatos. 3 deles pertenciam ao Foro de São Paulo. O PDT, garotinho, pertence ao Foro de São Paulo. O PPS, que era o Ciro Gomes, pertence ao Foro de São Paulo. E o PT. Ora, existem resoluções do Foro de São Paulo, já de anos atrás, que colocam como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República do Brasil. Então, isso quer dizer, eu estou aqui acusando publicamente o seu Ciro Gomes e o seu garotinho de ter participado dessa farsa conscientemente. Quer dizer, eles sabiam que tinham um compromisso perante toda a esquerda latino-americana no sentido de eleger o Lula presidente. Então vão lá para servir de sparring. E depois de apanhar, ele é premiado, como o seu Ciro Gomes foi premiado com o Ministério. Estratégia para criar uma espécie de inimigo interno que justifique a radicalização do discurso do Bolsonaro e dos seus aliados. Bolsonaro, mas... Ouvi. O Foro de São Paulo ainda continua vivo e tem que ser combatido. O Foro de São Paulo, ele é um inimigo, ele está vivo, precisa mesmo ser combatido? Não, não é um inimigo. Eu vi o discurso do presidente, 33 minutos de paciência, ouvi, anotei, comentei o discurso. O Foro de São Paulo não tem uma influência política direta hoje aqui na América Latina. Isso não é um inimigo a ser combatido, não é um inimigo da democracia, das liberdades, nada disso. Mais importante do que o foro estar ativo ou não
é o fato do foro poder ser utilizado como instrumento de narrativa política eleitoral. Senhores do mundo. Você já me respondeu. Eu digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Para começar o nosso giro de opinião, olha ele aí, Tiago Pavinato aqui com a gente. Pavinato, seja muito bem-vindo. Queria, claro, sua análise e sua avaliação. Reunião do Foro de São Paulo, a primeira reunião depois da pandemia. Esse que é um grupo formado nos anos de 1990, justamente para discutir as temáticas de grupos progressistas de esquerda, comunistas, socialistas, enfim. Quais são suas expectativas? O que eles devem discutir, hein, Pavinato? Bom, se nós partimos, boa noite, Caniato, boa noite, nossa audiência e boa noite aos meus colegas. A gente viu que hoje foi apresentado um pedido de impeachment contra o Lula por alguns parlamentares de oposição, mas que estão lotados em partidos que fazem parte da base do governo Lula. Falei com o delegado Palumbo, que é deputado federal aqui por São Paulo e que encabeçou a lista de 48 assinaturas deste pedido de impeachment, que foi motivado pela visita do Nicolás Maduro ao Brasil. Ora, me perguntarão, que impeachment é esse? É baseado em quê? Uma leitura da lei do impeachment, que é uma lei antiga, a Lei 1079 de 1950, uma lei já bastante velha, já de 73 anos, uma lei idosa. No artigo 5º nós temos o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a existência da União, número 6, celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometem a dignidade da nação. Este é o texto de uma lei de 73 anos, se é que a lei vale alguma coisa nesse país. Pois bem, quando Lula recebe Nicolás Maduro e coloca Nicolás Maduro na posição de chefe de um Estado democrático e, ao final de uma reunião, assina um acordo de intenções com este fascínora, assassino, estuprador, torturador, com esse tirano, violador de todos os possíveis e imagináveis espectros dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Quando o Brasil faz isso, quando um presidente deixa que o país faça isso, quando um presidente endossa, assina um documento ao lado de um fascínora como esse, nós temos aqui o crime de responsabilidade, claramente um crime de responsabilidade contra a União Brasileira. Porque ele celebrou o tratado, convenção, um ajuste que compromete, é claro, a dignidade da nação. Que nação pode ser digna assinando um compromisso ao lado de alguém que manda prender jornalistas e estuprar? Talvez isso não fira a dignidade do presidente Lula, afinal de contas, a sua segurança pessoal, que é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, não tem problema nenhum em dar um soco de tirar o fôlego, de tirar a respiração, de massacrar a dignidade de uma mulher já de certa idade,
numa região em que ela fez mastectomia, causando uma das piores dores que ela sentiu na sua vida. Uma mulher essa trabalhando, uma mulher essa representante da imprensa. Então, talvez isso não fira a dignidade de Lula. Mas, se isso não fere a dignidade de Lula, ouso dizer que ele não tem dignidade nenhuma. Afinal de contas, isso fere a dignidade da nação. Agora a gente recebe esta notícia do Foro de São Paulo, que vai reunir pessoas como o Daniel Ortega. Daniel Ortega, que é um ditador ainda pior do que Nicolás Maduro. Daniel Ortega, que é uma das pessoas mais abjetas no tabuleiro geopolítico da atualidade. E eu costumo dizer que querem exterminar a geopolítica e deixar para o povo a política sem o gel. É o que parece. Daniel Ortega, Nicolás Maduro, o fantoche de Raul Castro, que é o presidente de Cuba, isso já é demais, especialmente quando, nós vamos tratar disso ainda, Cuba tem servido de entreposto de espionagem à China. Ou seja, este pedido de impeachment contra o Lula, que foi feito hoje por 48 deputados federais, pode não ter um futuro, pode não dar em nada, mas é um sinal muito claro de que Lula já ultrapassou toda e qualquer barreira dentro da responsabilidade de um presidente. Fora deitar-se com assassinos, fora deitar-se com estupradores, porque ele deita e afaga, e ainda chama a vítima de culpada, porque dizer que antidemocrático é aquele que diz que Nicolás Maduro é antidemocrático, é o mesmo que quem diz que a vítima do estupro é que provocou o homem por usar minissaia. Portanto, senhores, nós temos cada dia mais provas, cada dia mais elementos robustos, sólidos, cristalinos, de que Lula quer ser o ditador, se não do Brasil, da América Latina, região na qual ele já intenta ser o grande sugar daddy. Pois é, também com a gente Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Na apresentação do evento, o grupo Foro de São Paulo fala na necessidade de construir a integração de países, proteger a natureza, os povos e soberania, além de lutar contra os efeitos do neoliberalismo em nossa região, América Latina. Agora, os objetivos desse grupo são claros? Boa noite, Caniato, Pavinato, Dantas, Mota, todos que nos ouvem e assistem. Vejam, vamos ter no Brasil essa reunião e Lula ciceroneando uma turma que inclui Daniel Ortega. E o nome do Daniel Ortega me chama muita atenção. Além dos motivos expostos pelo Pavinato, a gente precisa lembrar o seguinte: o Papa Francisco emitiu opinião sobre a política brasileira, colocou Lula como vítima de uma grande armação, de uma injustiça, colocou Dilma como vítima de um golpe. É a narrativa do PT, o Papa Francisco embarcou nessa, e aí vai agora receber Lula. Lula vai pegar o seu Aerolula, seu acanhado Aerolula, vai para a Janja e vai a Paris, vai a Roma, visitar o Papa, enfim, aquela viagem internacional padrão de alguém que estaria no jet set internacional às custas do dinheiro do povo brasileiro. À chegada à Bolívia, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Evo Morales com um presente no mínimo curioso, um crucifixo em forma de foice e martelo. Misturar o símbolo comunista com o da religião católica pode parecer estranho a muitos, mas Morales quis homenagear a teologia da libertação, um movimento criado na América Latina por padres esquerdistas. Trata-se da reprodução de um objeto criado por um jesuíta opositor, morto pelos paramilitares bolivianos em 1980. Na mesma linha, na missa, Francisco falou da necessidade de apoio social. Uma lógica que busca transformar. Uma lógica que procura transformar tudo em objeto de troca, em objeto de consumo, que quer que tudo seja negociável. Uma lógica que pretende deixar espaço a muito poucos, descartando todos aqueles que não produzem. Jesus, mais uma vez, diz-nos: não os devemos excluir, não têm de se ir embora, devem dar-lhes de comer. Não.
no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Eu sou presidente da República, mas nenhum de vocês, nenhum, nem do PT, nem dos partidos brasileiros e nem dos partidos aliados da esquerda latino-americana, está proibido de fazer crítica a mim. Pelo menos 123 representantes de partidos da esquerda de 27 países participaram do evento. O tema principal foi integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Nos últimos dias, o presidente tem seguido essa ideia de integração, principalmente com reuniões sucessivas com os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e da Venezuela, Nicolás Maduro. Um dos temas recorrentes é a adoção de uma moeda comum para o comércio internacional. Sindical e popular. Além disso, o que esses líderes ou representantes da esquerda devem debater em Dantas? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Mota, Beraldo e toda a nossa audiência. Tem alguns aspectos importantes para a gente destacar dessa reunião. Primeiro que eles retomaram o nome Foro de São Paulo. Havia sido substituído por Grupo de Puebla, né? Esse movimento, este foro foi criado ainda na década de 80 e que reunia justamente esses grupos radicais de esquerda, inclusive guerrilha, a própria guerrilha das Farc na Colômbia integra esse grupo, né, desde a sua fundação. A coisa está, vamos dizer assim, está exposta. Eles querem, na verdade, que isso fique muito claro, que essa história ela seja colocada de forma absolutamente clara. O pessoal está com... É igual o Lula está governando de uma forma radical e fazendo isso sem nenhum medo, sem nenhuma cautela, inclusive colocando em risco o seu próprio mandato. Isso é muito grave, porque todos esses governos são governos de força, são governos que estão distantes de qualquer democracia. São autocratas essas lideranças políticas, e o Lula deixou muito claro quando ele recebeu o Nicolás Maduro aqui. Então, essa reunião ela acontece num momento geopolítico global de realinhamento das forças em que há essa confrontação com a civilização ocidental, com a liderança dos Estados Unidos. E isso acontece num momento em que Cuba acabou de sinalizar, segundo reportagens que saíram na CNN Internacional, através de fontes de inteligência, de que o regime de Cuba concedeu à China a possibilidade de instalar em Cuba um sistema de inteligência, de monitoramento para espionar os Estados Unidos, associado a esses regimes ditatoriais. Não poderia ser pior, não poderia ser mais dramático. Então, o Congresso, que ainda é o esteio da nossa democracia aqui, a nossa Bastilha, precisa reagir, precisa estar atento a esse movimento geopolítico e reagir de forma contundente. Não é possível que isso aconteça, e acontece travestido de uma reunião social, de movimentos sociais. Inclusive, eles dizem que parte da programação do Foro de São Paulo é justamente a tal da festa junina do PT. Isso aí é só para distrair o público. Então, esse tema é muito grave, e a gente vem sozinho denunciando isso há alguns meses. Eu espero que o Congresso dê a atenção devida, Daniel.
had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.